Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Muitos de vocês já devem ter escutado esse ditado popular em algum momento de suas vidas. Ele é a versão em português de um provérbio muito antigo e difundido em várias culturas. A ideia central é que, na ausência de autoridade ou vigilância, o gato... @everyone. Por favor, não anunciem no servidor quando vocês forem se masturbar. Isso tem sido um problema recorrente e eu não entendo porque algumas pessoas têm habilidades sociais tão subdesenvolvidas a ponto de pensar que um servidor cheio de estranhos, em sua maioria homens, precisam saber disso. As pessoas, os ratos, tendem a se comportar sem restrições e a aproveitar a liberdade. A origem exata é incerta, mas uma das primeiras versões registradas em latim é Dum felis dormit mus gaudet et exiti antro. Enquanto o gato dorme, o rato se alegra e sai de sua toca. Essa frase aparece em uma coleção de provérbios medievais do início do século XIII. A versão em inglês, When the cat's away, the mice will play, também é documentada há séculos e ajudou a popularizar o ditado globalmente. Portanto, embora não tenha um único ponto de origem, sua essência é um conceito que remonta, pelo menos, à Europa medieval. Aí vocês podem me perguntar, mas que isso tem a ver com nós, cuzão? E eu te respondo, meu caro bostileiro médio, isso tem tudo a ver com nós. Seja pela nossa belíssima, porém trágica história, ou pelo nosso contexto político atual, que, devo dizer, nem se enquadra exatamente nesse ditado popular, pois nessa dinâmica os papéis se invertem. As ditas autoridades não são o gato, são criminosos, vagabundos da pior espécie, que estão ali apenas pelo conforto e regalias, por mamata. Eles são os ratos do ditado. Quanto a nós, enquanto população, os gatos, principalmente eu, diga-se de passagem, estamos aqui, não saímos. E mesmo assim, os políticos, os ratos, fazem a festa, a farra, transformam o país em seu bordel particular. Entram na nossa casa, abrem a geladeira, dão um tapa na nossa cara e, se não bastasse, dormem com a sua esposa. E o retrato do povo bostileiro é esse. Parecem o corno manso que sente prazer em ser traído. Só que tenho certeza de que você, meu amigo, não tem dinheiro para fazer um clipe destruindo uma guitarra e faturando o triplo depois, hein? O filme é o mesmo, só mudam os atores. E ainda assim, não importa quantas vezes isso aconteça, o povo continua parado, apático, atônito, sem fazer nada. Pior que isso, continuam idolatrando esses canalhas. Você está cansado de abrir o guarda-roupa e ver aquelas camisas genéricas, sem personalidade, velhas, empoeiradas e se sentir um boomer nacionalista milico broxa apoiador de Vargas? Seus problemas estão resolvidos, é só chamar o Phelps. Ele traz a solução para os senhores e senhoritas através da loja Independência, ou Morte, uma loja católica monarquista antissistema para pessoas com personalidade, que tem estampas do próprio Phelps Lee, estampas da Irmandade Cruzada, além de estampas exclusivas, glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria e todos os nossos santos, enaltecendo nossa monarquia e todas as figuras históricas imprescindíveis de nosso país, antes de virarmos o chimpanzil. Por isso é melhor chamar o Phelps. Então não perca tempo. Acesse o link na descrição e garanta já o seu manto My Sir e My Lady. E fique com o vídeo. Oi, aqui é o Lee, trazendo mais um vídeo mal editado e mal roteirizado pelo funcionalismo público para os senhores e senhoritas opressores e oprimidas. Hoje iremos entrar no esgoto que essa nação se tornou e caçaremos os ratos que aqui estão, começando pela
Já faz um tempo que vocês não me ouvem aqui em vídeo, né? O próximo vídeo do canal seria o documentário sobre a franquia Mad Max. Eu ainda estou trabalhando no roteiro e esse documentário ainda irá sair. Porém, aconteceu algo essa última semana que requer nossa atenção. A atenção de todos. Por isso tive que mudar a programação do canal e o motivo se chama Proposta de Emenda à Constituição número 3/2021, ou popularmente conhecida como PEC da blindagem. Nome esse muito apropriado e vocês saberão por quê. O principal objetivo da PEC da blindagem é alterar dispositivos da Constituição Federal para dispor sobre as prerrogativas parlamentares, buscando ampliar as proteções legais concedidas a deputados e senadores, bem como a presidentes de partidos políticos com representação no Congresso Nacional. A proposta visa modificar os artigos 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, com foco em aspectos como a autorização para a abertura de processos criminais, a prisão em flagrante, olhem isso, as medidas cautelares e a expansão do foro privilegiado. Mas veja só... Ok, vamos destrinchar isso e explicar ponto a ponto para que vocês entendam da melhor forma possível. Primeiro, autorização para a abertura de processos criminais. Isso significa que só pode abrir investigações criminais aos parlamentares se o Senado ou a Câmara autorizarem. E se autorizarem, o que é muito pouco provável, já que será eles mesmos os investigados, a Casa teria até 90 dias contando a partir do recebimento da ordem do Supremo Tribunal Federal, ou STF, para decidir se mantém ou não o processo criminal. Detalhe muito importante, a votação para essa decisão ocorreria de forma secreta. Segundo, prisão em flagrante. A proposta mantém a previsão de prisão em flagrante apenas para crimes inafiançáveis. No entanto, adiciona que, além de decidir sobre a manutenção da prisão em 24 horas, a Casa também autorizaria, ou não, informação de culpa. E essa votação seria secreta também. Terceiro, medidas cautelares. A nova emenda segue a Constituição, mas especifica que deputados e senadores em julgamento no STF somente seriam alvos de medidas cautelares de natureza pessoal ou real, provenientes do próprio Supremo. Isso significa que apenas o STF poderia expedir tais medidas, e não instâncias inferiores da Justiça, o que é deveras estranho, para não dizer suspeito, para não dizer completo absurdo. Total, acabou o troveta. Quarto, foro privilegiado. Os senhores já devem estar muito bem familiarizados com isso, mas a PEC da blindagem aumenta ainda mais o foro privilegiado, para incluir também os presidentes nacionais de partidos políticos que possuam representação no Congresso Nacional. E tudo isso impacta no... Mas afinal, o que é o sistema? Alguns vão dizer que é a esquerda, que após a ditadura militar se aproveitou da instabilidade política na época para se popularizar, ocupando ainda mais espaços no meio político, no meio acadêmico, no meio jornalístico, no meio cultural. Outros vão dizer que é a direita, por vivermos em uma sociedade capitalista onde o consumismo aliena as pessoas, onde as empresas, as grandes corporações, as big techs, têm acesso a todos os nossos dados e um controle absurdo sobre a população. Até induzindo-a a acreditar que a felicidade está nos bens materiais. E de fato, esse primeiro pensamento de ambos não está errado, mas o sistema é estruturado e é complexo. O sistema cria diversos mecanismos para manter as coisas como estão, ferramentas para a manutenção da miséria e opressão ao povo. Pense no seguinte: o Brasil, nossa nação, é um ser humano. Esse sistema que estamos tratando aqui
trazendo para a analogia, seria o sistema imunológico, mais especificamente. E sim, nesse contexto, eu e você, o povo brasileiro, seríamos o invasor, o vírus, a doença. Sabendo disso, o sistema manda diversos anticorpos e um deles seria justamente essa PEC da blindagem. Mas vamos além. Que outros anticorpos foram criados para nossa repressão? Aqui vão alguns exemplos notáveis de votações no Congresso Nacional Brasileiro, Câmara dos Deputados e Senado Federal, onde políticos de partidos de esquerda, exemplo, PT, PSOL, PCdoB, e de direita, exemplos, PSL, PL, PP, DEM, União Brasil, apoiaram as mesmas pautas em benefício próprio, em benefício à classe política e ao sistema por consequência, onde protegem parlamentares enfraquecendo mecanismos de controle e fiscalização, sendo opressivas ao povo brasileiro por reduzir a transparência, impactar negativamente o orçamento público e os direitos sociais. Eu foquei em casos documentados nos últimos 5 anos, de 2021 a 2025, priorizando aprovações ou tentativas claras de alinhamento em conluio, em alto interesse dos políticos safados e vagabundos que governam esse país. Primeiro vamos a 2021. O projeto é a Lei número 14.230/2021, que é o afrouxamento da Lei de Improbidade Administrativa. Uma descrição breve. Exige prova de dolo específico para punir políticos por irregularidades administrativas, dificultando condenações e protegendo a classe política. O apoio foi de PT e bolsonaristas, além do Centrão, tanto o PL quanto o PP, alinhados para aprovar texto do relator petista Carlos Zaratini, com apoio do líder do governo Ricardo Barros, do PP. Alguns detalhes dessa votação. Aprovada por ampla maioria na Câmara e Senado, sancionada por Bolsonaro, beneficia os políticos ao enfraquecer a fiscalização, impactando negativamente o combate à corrupção. Ainda em 2021, vamos para o novo Código Eleitoral, que ainda é um projeto de lei complementar, mas previa regras mais brandas para o uso de recursos públicos por partidos, reduz a fiscalização de contas partidárias e tira poderes da justiça eleitoral, beneficiando o establishment político. PT e parlamentares bolsonaristas votaram juntos, unindo oposição e base governista em interesses corporativos. Nice to meet you. Aprovada na Câmara com apoio bipartidário, partes como o retorno das coligações barradas no Senado, mas o código principal avançou. Enfraquece transparência eleitoral e é opressivo ao limitar controle popular. Em 2021, a propaganda partidária em rádio e TV também foi um projeto de lei amplamente defendido por direita e esquerda. Retoma propaganda gratuita para partidos em rádio e TV, suspensa desde 2017, aumentando visibilidade e custos públicos para a classe política. Foi um alinhamento entre PT e bolsonaristas para beneficiar partidos com exposição midiática financiada por você, por eu, pelo povo. Aprovada com votos conjuntos, aumenta gastos públicos, podendo ser visto como opressão ao desviar recursos de áreas sociais. E vamos para 2021 novamente. Execução obrigatória de emendas parlamentares de bancada. Um projeto de lei torna obrigatória a execução de emendas parlamentares, ampliando o poder de deputados e senadores sobre o orçamento federal, favorecendo o clientelismo. PT e governistas de direita e do Centrão votaram juntos para aumentar controle parlamentar sobre recursos públicos. Aprovada por consenso bipartidário em 2021, 70% dos deputados que usaram emendas, cheque em branco, votaram com o governo em 70% das ocasiões. Beneficia a classe política, mas sobrecarrega o orçamento, impactando em serviços públicos. PEC do CNMP, mais uma proposta de emenda constitucional. Ela alterava a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, aumentando a influência do Congresso no órgão fiscalizador de procuradores, enfraquecendo a independência.
O PT, maior partido de oposição, e aliados de Bolsonaro, de direita, uniram-se para apoiar a medida. Beneficiando políticos ao reduzir fiscalização externa. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Rejeitada na Câmara apesar do apoio inicial, de 229 a 218. Mais uma tentativa de conluio para proteger a classe política de investigações. Agora vamos para a queridinha do momento, 2025, a PEC da blindagem, que é uma proposta de emenda constitucional, como eu já falei. Ela dificulta processos criminais, prisões e quebra sigilos contra parlamentares, exigindo autorização da Câmara e do Senado, como eu já havia falado aqui, blindando a classe política. Quase todo o PL de direita foi a favor, com 82 votos sim. Já 10 deputados do PT, à esquerda, votaram sim, com um amplo apoio do Centrão, aprovada por 344 a 133 na Câmara, no segundo turno, beneficiando os políticos ao limitar investigações e oprimindo o povo ao reduzir justiça para o mesmo. Em 2025 ainda tivemos o aumento do número de deputados federais. Um projeto de lei cria 18 novas vagas na Câmara, aumentando o número de parlamentares e custos públicos associados, salários, verbas, beneficiando demais a classe política. PT e PL amplamente a favor. Cerca de 90% dos deputados de cada partido deram as mãos e sorriram bastante. Além do apoio que eles tiveram de PDT e PSB, entre outros. Ela foi aprovada no Congresso e sobrecarrega sem ganho proporcional para a representação popular, visto como alto interesse. E na última que trago aqui aos senhores, foi a derrubada de vetos presidenciais. Contas de luz, veto número 7/2025, que é uma derrubada de vetos de Lula a itens que poderiam aumentar tarifas de energia, priorizando interesses corporativos ou regionais sobre o bem-estar popular, sobre o seu bem-estar. 63 deputados do PT e 69 do PL votaram juntos pela derrubada, até mesmo ignorando posição do Executivo. Foi aprovada no Congresso e potencialmente eleva custos para o povo, beneficiando setores específicos e demonstrando conluio contra vetos protetores. O sistema brasileiro é composto pelo judiciário, pelo exército, pelas transnacionais, os meios de comunicação, tanto as mídias tradicionais quanto as mídias alternativas. Eu queria saber, irmão, como que é crescer? Crescer de fato, assim, porque você tava num momento de crescimento total, assim, 14 para 15 anos, tipo, crescer, tô crescendo. Virando o Apolo, virando, tipo assim, dando sequência meio que tudo, início de tudo ali. Como que é poder crescer? E pelas elites, a elite econômica, a elite política e a elite cultural do país. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher. Você não teve um filho homem, é engano. Você teve um filho mulher. Então vai lavar louça. Além do sistema bancário, que também faz parte de tudo isso. Esses são todos os grupos que defendem o sistema, que deixam ele mais forte. Isso que eu nem cheguei a comentar sobre as ferramentas que ajudam na manutenção desse sistema, como a democracia. A maior desgraça da democracia é que ela traz à tona a força numérica dos idiotas, que são a maioria da humanidade. Nelson Rodrigues. A democracia tem lá seu charme, dá voz a todos, inclusive aos idiotas. E essa, meus caros, é a maior desgraça do sistema. O Estado laico, a própria Constituição de 1988. Enfim, algumas pessoas vão comentar. E as facções criminosas? Onde elas se encaixam? Eu diria que elas também fazem parte do sistema, só que de maneira indireta, por um motivo muito simples e claro. Elas são organizações criminosas, ilegais, quanto as outras organizações e grupos que citei são totalmente legais e validadas.
legitimadas pela própria Constituição. É isso aí, carta branca para oprimirem o povo, para abusarem de mim, de você, das nossas famílias. A mamata é gigantesca e ninguém quer largar o osso. Vocês viram o tal do Nicolas Ferreira votando a favor dessa PEC da blindagem? E esse canalha maldito foi colocado por muitos como herói do povo, como muitos outros. E isso nos trouxe aonde? Mais benefícios, mais regalias aos agentes do sistema, e o povo, a população brasileira, restam apenas migalhas. O povo tem que derrotar seu maior inimigo, ele mesmo, o próprio povo. Estamos em um grau de alienação absurdo, beira a ficção. Mas isso é de se esperar, depois de décadas de uma educação mentirosa, que forma no máximo massas de manobra. Uma educação que mente até mesmo sobre os significados da sua bandeira. Calma. Zoeiras à parte, oi, aqui é o Li. Para vocês que não me conhecem pessoalmente ainda, para vocês que acompanham os vídeos, mas não têm acompanhado as últimas lives que eu tenho feito, este rapaz é o rapaz da voz sedutora que os senhores e senhoritas estão acostumados a ouvir. Estou aparecendo aqui no vídeo para explicar a vocês os significados da nossa bandeira. E não qualquer bandeira, mas a verdadeira bandeira do Brasil, que é a bandeira imperial. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso objeto de estudo, que está aqui. Aqui, ó. Belíssima. Uma bandeira que transmite princípios, valores e virtudes. E vamos começar pelo o retângulo em verde. A forma geométrica em si não tem um significado específico, mas a cor verde tem, e não é o mato do nosso país, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é o mato que tem aqui no nosso território. A cor verde, ela representa a cor da família imperial. Ela, a cor verde, ela é a cor da Casa de Bragança. Então, a cor verde representa a família imperial e a Casa de Bragança. Então, vamos para o losango em amarelo. O losango, ele é o brasão da Dona Leopoldina, né? E o amarelo representa a Casa de Habsburgo. Vamos agora para os ramos. Vamos para os ramos. Primeiramente aqui, ó, um ramo à esquerda, que é um ramo de tabaco, e à direita nós temos um outro ramo. Este ramo aqui sendo um ramo de café. Então, um ramo de tabaco à esquerda, um ramo de café à direita, e eles representam a principal fonte de economia do país na época. Vamos para a coroa. Essa coroa aqui, senhores e senhoritas, é a coroa imperial do Brasil. Então, tá aqui, ó, coroa imperial do Brasil. Tá aqui. Agora vamos para a heráldica, né? O escudo a heráldica, que representa a bandeira de Dom Pedro II de Portugal. Não é o Dom Pedro, o nosso Dom Pedro II, né? O filho de Dom Pedro I. Não, é o Dom Pedro II de Portugal. Estão vendo as estrelas em volta? Essas estrelas representam a coroa de estrelas de Nossa Senhora. O azul, por sua vez, representa o manto sagrado de Nossa Senhora. O manto dela, o manto azul. Agora vamos para os dois últimos elementos da bandeira imperial brasileira. Esses dois últimos elementos estão dentro da coroa de estrelas de Nossa Senhora.
Primeiramente, como os senhores podem reparar, temos ali uma esfera, que é a esfera amilar. Embaixo da esfera amilar, temos a cruz da Ordem de Cristo. Temos a cruz da Ordem de Cristo. Aqui dá para ver bem a cruz da Ordem de Cristo. Sobre ela, a esfera amilar. Então é isso. Esses são os verdadeiros significados da nossa bandeira, e não qualquer bandeira. Não a bandeira republicana, que é torpe, que é mentirosa, que nela há a maior mentira contada nesta nação, que é ordem e progresso. Não é mesmo? Agora os senhores sabem o verdadeiro significado da nossa bandeira, o que ela representa de fato, e com isso nós percebemos o quanto o sistema mentiu e continua mentindo para a população brasileira. E aí nós conseguimos ter uma ideia do nosso quadro atual, da nossa situação atual. Senhores e senhoritas, um povo que não conhece a sua história, não sabe pelo que lutar. Frase minha, vou patenteá-la. Pode colocar aí. Produção, coloque aí. Coloque a frase e coloque o meu nome embaixo. Um povo que não conhece a sua história, não sabe pelo que lutar. Mas, para que o povo conheça a sua história, primeiramente tem que haver o interesse. Tem que haver o interesse. E as pessoas, o povo brasileiro, ele tem que ter o valor da humildade e reconhecer, muitas vezes, que estão errados. Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 10, versículo 37 a 38, ele mesmo disse uma frase muito emblemática e que tem muito valor e muito peso, que é, abre aspas, quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E em uma outra passagem, em Marcos capítulo 8, versículo 34 a 35, abre aspas, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Com essas frases, Jesus deixa muito claro, se nós quisermos segui-lo, temos que deixar pai, mãe, irmão, filhos e filhas, se necessário. E não só isso, como negarmos a si mesmo. E com isso, Jesus quis dizer não somente negar o pecado, mas também negar as nossas convicções e as nossas ideologias também, que são puramente humanas, que são uma criação do homem. Em outra passagem, Jesus também deixa claro, em Mateus capítulo 6, versículo 24, abre aspas, não podeis servir a dois senhores, ou odiarás a um e amarás ao outro, ou ficarás a um e desprezarás ao outro. Então, senhores e senhoritas, não tem jeito. Ou vocês escolhem o mundo, ou vocês escolhem tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. E para encerrar esta minha participação aqui, não sei se o pardo transexual está vendo o vídeo, mas vai um recado aí para ele. Renato Impera. Renato, saia deste movimento de matriz LGBT, este movimento sodomita, herege, blasfemo, que é o MBL. E se converta ao catolicismo. Eu vou continuar rezando, colocando o seu nome entre as intenções do Santo Terço, rezando pela sua conversão. Bom, então é isso. Eu fui. Eu tenho notado um movimento aí nas redes sociais, após o assassinato do Charlie Kirk, que defende o seguinte: acabou a direita moderada, a direita tem que se unir.
Rapaz, eu daria pra defesa inteira do União Fazendinha, tem como? Depois de tudo que eu falei aqui, percebam que o sistema é muito maior do que a direita, a esquerda, que fazem parte desse sistema também, inclusive. Então, como vocês querem combater o sistema se são minúsculos? Se os seus lados políticos trabalham a favor dele? Eu digo aos senhores e senhoritas, isso não vira nada. Só existe um caminho, e ele não é a direita, nem a esquerda, nem ao centro, mas sim o alto, Jesus Cristo e sua Santa Igreja Católica Apostólica Romana. São o único caminho. Do contrário, vocês não sabem pelo que estão lutando. Até porque, como já disse, vocês não sabem sua própria história. Nossa nação nasceu como um império católico. Não existe isso de ai, a direita tem que se unir, ai, a esquerda tem que se unir. Quantos Charlie Kirk e quantas Irina tem que morrer para vocês entenderem que o sistema quer exatamente isso, dividir para conquistar. O sistema quer o povo dividido. Já Cristo quer todos nós unidos. A união faz a força. Prefiro muito mais esta frase. Quem chegou até aqui e quer que eu faça um vídeo só sobre o sistema brasileiro, comente: o sistema é foda. Eu fui. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente.